Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Então, hoje, né, como prometi, eu vou dar a minha opinião real sobre Banco do Brasil e também Taesa. Para mim, Taesa, um bom resultado por sinal, anúncio do Faz-me Rir também ao acionista, tá? Mesmo com a alavancagem ali travada nos 4 vezes, eu vou dar a minha opinião sobre o papel. E Banco do Brasil, tá? O terror aí no segundo trimestre, eu vou falar os pontos principais na minha visão, tá? Já vi muitas análises até agora, boas, com pontos destacando pontos que um ou outro analista deixa passar, mas para mim o resultado de Banco do Brasil, né, se resume em 2 fatores. O primeiro deles foi custo de crédito, tá, da carteira, crédito ficou mais caro, mais que o dobro em relação ao ano passado, e o segundo, tá, que foi o fator que abriram as pernas no crédito, tá, mesmo lá com a mudança na 966, né, que é a questão da mudança em relação a aprovisionamento. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Por mais que eu sugira aí para quem é acionista ou não, que amanhã assista a live oficial, tá? Com o diretor financeiro do Banco do Brasil, para entender melhor, mas eu vou dar aqui a minha explicação com relação ao que eu entendi até agora nessa mudança na norma 966, que faz preço em Banco do Brasil no curto prazo, tá? Hoje nós tivemos o papel subindo, então, para mim, é gringo desovando nós tivemos aqui brasileiro comprando, boa parte dos nacionais correndo para comprar. Vamos ver como é que se comporta amanhã, tá? Amanhã eu espero sangue nas ruas, tá? Então, prepare o caixa, prepare o cinto, mantenha a cautela, mantenha a calma, não vai aí entrando como aconteceu lá em abril, né? Inclusive, todos os investidores eu acho que erraram no sentido ali no primeiro momento de pensar que era uma queda rápida e sucinta, mas depois provou-se e caiu mais, tá? Então, como nós não temos bola de cristal, até onde o preço vai, eu acho que é importante manter a calma, a cautela, né? E lembrar que são fatores passageiros na minha avaliação, tá? Antes, vamos destacar aqui como é que foi o pregão de hoje. Nós já falamos aqui do destaque de Banco do Brasil, muito volume, né? Basicamente o triplo em relação a segunda e terça-feira, 70 milhões de volume só hoje, chegou a bater os 19,90, se eu não me engano. Hoje, né, aí, 19,96, né, tem aqui o alcance do dia. Abriu lá na casa dos 19,15, 19,20, 30 e subiu bastante, tá? BB Seguros da Tacom hoje, 35,32, um papel que se mostrou, né, totalmente independente dos resultados de Banco do Brasil no curto prazo. Taesa, 33,33 foi o fechamento, então nós vamos falar sobre esse resultado, né? Taesa mais próximo das mínimas do que das máximas recentemente, e hoje mostrou que parece, na minha visão, que fez muito bem o dever de casa com relação aos resultados, tá? Caixa Seguridade, uma interrupção aí nessa sequência de alta, chegou a subir, mas hoje em queda, 0,29, praticamente 0 a 0. Isa Brasil, né, chegou a ter uma leve alta hoje, a negociar acima dos 22,20, mas encerrou ali nos 22,02. E Irani, né? Irani, que no 7,30 vai me chamando a atenção também, tá? Então, pessoal, sem enrolação, vamos começar falando da Taesa. Notícia boa, tá? Para depois nós destrincharmos os números de Banco do Brasil, tá? E é importante o investidor estar ciente das informações que serão, né, aí trazidas no decorrer do vídeo. Primeiro, Taesa, um anúncio do dividendo com juros sobre capital próprio, aproximadamente, né, 299 milhões a título aí de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio. Isso daqui dá 100% do lucro líquido do trimestre distribuído aos acionistas, tá? Num total para Taesa 3 e Tae 4 de 0,28, sendo que para Tae 11 0,86, né? Isso, né, em total de dividendos, 79 milhões, sendo 0,07 para Tae 3 e Tae 4, 0,23 para dividendos intercalares nas units Tae 11, tá? E juros sobre capital próprio, 0,21 para Tae 3, Tae 4, 0,63 para as units, 220 milhões no bolso do acionista. Aqui as datas de dividendo trimestral, né, sendo o pagamento no dia 27 de novembro, então Taesa não fez aquilo que fez lá no início do ano, que divulgou
deixou, né, para divulgar depois a data de pagamento, dessa vez foi diferente, e, né, aqui dia 27 de novembro é a data do pagamento, com a Datacom no dia 18, tá. Então, agora no início da semana que vem, dia 18, então é a data de posição, tá. Vamos aos números, o que que eu achei de positivo então, um trimestre para mim para trazer eu acho que uma virada de chave, então receita líquida regulatória em alta, né, de 7,2% em relação ao segundo trimestre de 2024, superou as expectativas dos analistas, né, calou muita boca aí, e também, né, marcado, claro, por reajustes atrelados ao IPCA, isso pode diminuir, ser não recorrente pensando lá no ano que vem, mas o fato positivo foi Pitiguari, né, e dos reforços da Nova Trans entregando resultado, tá. Um outro dado interessante é o próprio lucro líquido, né, então, alta de 1,8%, porém alta em relação às quedas recentes desse mesmo fator, tá superando também as expectativas do mercado, né, devido aí à menor alíquota do imposto, quando ela vem aqui distribuir juros sobre capital próprio, existe aí o cashback, né, para as empresas ali na hora da dedução, né, por imposto de renda. Então, em relação, à alavancagem, para mim o principal fator negativo aqui de todos, então dívida de 11,6 bi, variou 5%, né, então mesmo assim ficou ali na casa de 4,1, um pouco preocupante, tá, no curto e médio prazo, porém, na minha visão isso aqui será controlada, nós temos, né, boa parte das empresas desse segmento de energia aí negociando a 3 vezes e meia. Raramente você vê uma empresa segmento de energia no Brasil hoje negociando a 2 vezes e meia dívida líquida sobre EBITDA, tá? E também, né, isso no médio prazo, pensando em 2, 3 anos, no decorrer ali do topo que nós temos da taxa Selic agora, né, boa parte desse endividamento dessas empresas estão atreladas a CDI mais alguma coisa ou IPCA mais alguma coisa. Quando cair a taxa de juros, esse endividamento, né, deve cair e, ficar menor, tá, e o mercado destrava valor. Então, prestem atenção também nisso, tá, pessoal. Agora, antes de falar sobre Banco do Brasil, é importante falar sobre o parceiro aqui do canal, a W Wealth, tá, então que tem profissionais aqui bem interessantes, que com foco sério, né, na gestão de patrimônio, criação de valor, geração de renda e tudo mais. Aqui está o contato no QR Code para você entrar em contato direto no WhatsApp e o link também na primeira descrição, primeiro comentário, para você ir direto ao site, ver melhor aqui e escolher o seu plano, tá? Vamos para o resultado de Banco do Brasil, 2% de alta hoje, quase 3%, né, 2,96. Primeiro, em relação ao comportamento da ação. Acredito eu que aqui foi uma desova, né, uma desova ali de quem comprou nos 18, 18 e pouquinho, gringo principalmente, desovou hoje e bem provável que amanhã, né, amanhã você tenha uma forte correria de venda, tá? Pode acontecer de ficar no 0 a 0? Pode, paciência. Mas se vier, tá, e é o que eu almejo, é o que eu quero que pode, né, acontecer, vier abaixo dos 18, 17, aí eu já entro com compras maiores, tá. Se não vier, eu vou manter a minha cautela, tá. Nós teremos ainda muito tempo aí de oportunidades em Banco do Brasil para quem quer manter por longo prazo, tá. Para quem quer especular, já falo logo, não é o melhor papel no momento, você pode ter aqui momentos traiçoeiros, tá, com relação à volatilidade do papel. Mas para quem é investidor de longo prazo, nós podemos ainda ter uma janela maior de oportunidades em Banco do Brasil, enquanto os números não melhorarem e em relação, né, a dividendo, por exemplo, nós tivemos mudança em relação à distribuição do lucro líquido, tá, que saiu ali da margem dos 50, 45 que era almejado do guidance do início do ano para 30% definitivo até mudança de número, tá? Aqui, próximo anúncio de dividendos deve acontecer no dia 11, a data com 11 de setembro, tá? Sendo esse anúncio dia 20 agora, deve ser mantido o calendário, né, de pagamento antecipado em relação lá ao terceiro trimestre, e a data ex dia 12 de novembro, de setembro, aliás, pagamento dia 30 de setembro também, tá? Então aqui, com relação ao terceiro trimestre, 009, aqui eu já calculo, eu já entrego
com relação ao lucro por ação entregue hoje, tá? Agora vamos a alguns fatos. O primeiro deles, 30% de distribuição dos lucros, né, aí em via de juros sobre capital próprio e dividendos. Para mim isso aqui é um fator que na decisão financeira é positivo, tá? Aqui na contenção de danos, tá? Eu estou sendo aqui imparcial, é um fator positivo. Fechar a torneira para arrumar a casa é muito mais positivo do que continua com um vazamento, a torneira aberta e secar, tá? Chegar ali a vias de fato, a números piores. Então, a priori, parece ser bom. Isso deve ter uma queda entre 25% a 35% nos proventos. Não é bom para nós, acionistas, no sentido de maior dividendo, mas em um efeito, né, cascata maior, acho que fica bem claro aí para os investidores que, nesse sentido, foi feita alguma coisa, tá? Sem antecipação, né, dos proventos, como aconteceu lá no dia 8 de agosto de 2024, com relação à remuneração complementar, né, que junta ali, então o que que acontece? Isso fará muito preço, ao menos no curto prazo, na minha avaliação, tá? Agora, continuando, né, mudanças nos indicadores, né, no guidance. Então, a questão do custo de crédito é até agora, na minha visão, o maior vilão. Muito foi falado sobre inadimplência, questão do agro e tudo mais, né? Muita gente batendo nessa tecla. Eu concordo, muita gente batendo na tecla também da maior carteira de crédito para pessoa física, eu também concordo. Só que eu discordo porque tem poucos falando sobre o custo de crédito, que foi superior, né, em relação ao ano passado, mais de 100%. E, né, no guidance para esse ano, eles esperavam, por exemplo, um custo de crédito na ordem de 53 a 56 para o ano todo, tá? E até agora já foi 26. Então, basicamente, isso daqui deve ficar muito acima da expectativa, por isso entrou em revisão, tá? Lucro também, né? Lá no início do ano tinha o guidance na ordem de 30 a 40 bilhões de lucro esperado e, né, foi revisado primeiro agora para 21 a 25 e deve ser revisado ainda mais, porque foi entregue aí 11 bilhões, tá? Então, vamos aqui para o desempenho, tá? Então, primeira coisa aqui, lucro líquido desse trimestre, muito feio, não foi feio não, mas muito feio. O consenso era de 5 bilhões, veio 3,78 bilhões. E, né, primeiro semestre, 11 bilhões, o consenso era de 14, então, versus os 18 bilhões lá do segundo semestre de 2024 e também 9 bilhões, né, foi o lucro lá do ano passado, no segundo trimestre, versus 3 bilhões, ou seja, praticamente 6 bilhões a menos. Então, 60% inferior ano a ano. Custo de crédito, volto a falar, na minha visão, maior vilão. 7,8 bilhões, aqui eu demonstro com os números, foi o custo de crédito, tá lá no segundo trimestre de 2024, versus 15,6 bilhões, ou seja, 59% mais caro aí para Banco do Brasil. Esses fatores, né, podem ser marcados por uma alta taxa de juros em relação lá atrás, fatores também com relação à inadimplência e tudo mais. E são fatores aí que acredito que amanhã serão destacados também lá com o RI, tá? Com relação à margem financeira, se salvou, né, entre aspas, muitos analistas deixaram passar isso aqui em branco nos vídeos que eu assisti até agora. Por exemplo, né, 25 bilhões lá no segundo trimestre de 2024 versus 25,54 e se recuperando, né, em relação ao primeiro trimestre de 2025, que tinha até caído a margem financeira, tá? Vamos continuar, vamos falar agora sobre aqui o fator, né, que é a carteira de crédito expandida. Aumentou-se aqui a carteira de crédito na ordem, então, de 11% em relação ao segundo trimestre, né, passando aí do trilhão, mas a questão é que o banco abriu as pernas em um momento em que a inadimplência também subia. A inadimplência saiu de 3% no segundo trimestre de 2024 para 4,21%, 1,21% superior. Isso aqui detonou o ROI, né? O ROI sai dos 21 para 8%. Então, isso daqui demonstra a destruição que aconteceu. Boa parte dessa inadimplência vem do segmento agro, que saiu também lá de 3, 2,5% para 5% de inadimplência. Então, mas dobrou, tá? E olho também no terceiro trimestre, porque nós teremos agora aquela questão lá do momento, né, em que o governo fará, né, aí a mais expansão de crédito
para as empresas que fazem aí venda para os Estados Unidos, então, e estão em prejuízo. Então, o que que nós podemos ter? Mais expansão nesse crédito, maior carteira de crédito e, a depender, maior inadimplência, se não arrumar a casa, tá? No sentido aí para o terceiro e quarto trimestre é bom ficar de olho. Então, não gostei, acho que foi ruim. Agora, sobre a norma 966, são estágios, tá? Pelo que eu entendi aqui, essa nova norma do Banco Central, ela é cobrada em estágios. Boa parte da carteira do Banco do Brasil hoje, né, da carteira trilionária, se encontra no estágio 1, risco baixo ou normal, tá? Operações consideradas saudáveis, sem aumento significativo do risco. Lembrando que esses estágios, eles vão mudando aqui de acordo com o tempo, tá? E com a qualidade de crédito aqui que o banco ele atualiza, tá? Se piorar, vai entrando para o estágio 2 e 3. 2 e 3, aí é um nível de provisão, ele tem que ser aumentado, né? No caso aqui, entrou boa parte da carteira hoje, 71% está no estágio 1, 378 bilhões, está com baixo perda esperado para os 12 meses. Porém, né, se fator como inadimplência de 90 dias aumentar, já entra por 2 ou 3. E o que, que o banco tem que fazer? Ele tem que provisionar um capital, né? Ele tem que provisionar ali, aumentar o PDD no curto prazo. Isso daqui faz com que o banco eles distribua menos lucro, proventos e tudo mais, impactando outros fatores, tá? Aqui a explicação está um pouco rasa, mas eu vou trazendo mais conteúdos aqui para os investidores ficarem por dentro, tá? Aqui a intenção é o investidor saber o básico para não cair em armadilhas, tá? E por último, né, aqui eu demonstro também como que está esses estágios, pontos de atenção e riscos para os próximos trimestres, né? O PDD já fechou em 29 bilhões, tá? A questão aqui é, né, volta a reiterar, como que irá acontecer essa recuperação, tá? Como que será apresentada. É bem provável que o mercado ele desconfie muito, tá? Nos próximos trimestres ainda. E se o governo decidir abrir, né, 30 bilhões daquela carta de crédito que foi aberta agora, a linha de crédito com o BNDES, isso aqui ainda pode expandir ainda mais a carteira de crédito do Banco do Brasil, aumentando talvez a inadimplência. Nós temos que ficar de olho nisso como acionistas, tá? Então, são fatores que pesaram muito nesse trimestre, na diminuição também ali, fixação em 30% da distribuição do lucro. No mais, pessoal, como que eu irei me comportar amanhã? Eu não sei o que irá ocorrer, tá? Nem quem sabe está mentindo, tá? Então, hoje, no momento, eu tenho uma boa posição em Banco do Brasil, tenho reservado em caixa também uma boa posição para aposta em Banco do Brasil e não acredito que seja aí um sofrimento, um masoquismo do investidor aproveitar as boas oportunidades. Pelo contrário, muito pelo contrário, cada qual, né, tem a sua estratégia. A minha eu quero ter caixa para todos os cenários. Tanto caso, né, a ação ela caia ali para abaixo dos 18, 17, 16, 15, como também se ficar aí nos 20. Então, eu quero aproveitar esse momento de Banco do Brasil. Estou preparado para aproveitar esse momento de Banco do Brasil, mesmo com menor dividendo, que para mim é um fator passageiro, tá? É ruim, mas é um fator passageiro, vai passar e deve ter aí melhorias de acordo com o tempo, na minha visão, em Banco do Brasil, tá? No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou venda de ativos. Aqui foi a minha avaliação como acionista sincero, tá? Em relação a Banco do Brasil e Taesa, que foi uma grata surpresa até o momento nesses balanços, tá? Do segundo trimestre de 2025. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente e coloque aqui a sua opinião. Banco do Brasil, desastre total? Você está preparado para novos aportes ou quer mais ainda prêmio, né? Quer mais ainda que caia e que fique mais barato em tese, né? Para você fazer novos aportes. Então coloque aqui a sua opinião, o seu comentário com educação, tá? Com os seus números também, para ser respeitado. Mais bons aportes e até o próximo. Valeu!